Olá, médicas e médicos ilimitados. Mais um episódio da segunda temporada do Medicina Ilimitada. É um orgulho, um grande presente, como todos os episódios, mas um grande presente ter uma cearense de grande destaque no mercado americano aqui sentado no Medicina Ilimitada. Apesar de não ser médica, mas é uma das melhores advogadas de direito internacional, direito imigratório nos Estados Unidos, Bruna Frota. Bruna, muito obrigado por você estar aqui comigo, com toda a medicina cearense aqui te ouvindo, querendo aprender com você como é efetivamente o trâmite e obviamente, as belezas e os desgostos, né, que podem existir, devem existir, que é morar nos Estados Unidos, esse país que muita gente critica, etc., mas muitos de nós perseguem e têm o desejo de morar, visitar, né? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, Bruna. Não, obrigada a você, doutor Dove. Eu que me sinto privilegiada de estar sendo entrevistada por um médico tão renomado e que mora no meu coração também. Obrigado. Bom, para quem não conhece a Bruna, a gente vai pedir para ela falar um pouco do chamado dela também, como é de praxe no Medicina. Mas, para vocês entenderem, a Bruna é uma das maiores advogadas de direito imigratório nos Estados Unidos. Não sei se é assim que se fala. Correto, direito corretíssimo, direito imigratório. Eu não sabia, mas a gente se preparando para esse bate-papo e conversando aqui um pouquinho, é uma especialidade do direito americano. Não sabia. Eu fiz 2 semestres de direito. Não sei se você sabia que eu fiz 2 semestres de direito. Era quase advogado. Seria um ótimo advogado, juiz, promotor. Eu tenho vontade de voltar a fazer, viu, cara? Eu tenho vontade, que a medicina não tá lá essas coisas. Não, que é isso. Adoro o que eu faço, amo o que eu faço. Mas o direito, ele, além da gente ter a praticidade de usar o direito no dia a dia, né, em tudo, nos negócios, na briga com o vizinho e etc., né, o direito ele é muito versátil, né, assim como a engenharia, a gente fala muito sobre a engenharia, como ela tem a versatilidade de você, desde construir prédio, administrar um negócio, o direito também te dá essa possibilidade. Então eu não sabia que o direito imigratório era uma especialidade nos Estados Unidos, e a gente conversando com a Bruna aqui, eu vi o tamanho que a Bruna é, né? Então a Bruna tem hoje colaboradores em quase todos os continentes, é isso mesmo? É isso, só não África. África eu não tenho. Ainda não, mas na próxima viagem abre escritório lá. Mas Bruna, conta um pouco aí do teu chamado, como é que foi chegar nos Estados Unidos e como foi que você escolheu o direito de imigração? Eu diria, viu, doutor Dove, que é uma história muito linda e hoje eu sou eternamente grata pelos Estados Unidos. Mesmo tendo os Estados Unidos, eu diria que, como você falou, né, todo mundo tem uma relação de amor e ódio com os Estados Unidos. Antes de ir para os Estados Unidos, eu tinha uma relação de ódio, na verdade, porque você pensa o quê? O país capitalista, que não tem nenhum lado social, que vai ajudar o outro país mais pobre, o que é que seja, mas, na verdade, os Estados Unidos têm muitos programas de ajuda social mundial. Legal. Mas eu tenho tudo que eu sou hoje profissionalmente, doutor Dove, graças aos Estados Unidos. Bruna, vamos chegar num acordo aqui, nada de doutor, pelo amor de Deus. Porque eu tenho um costume que digo o seguinte, quando me chamam de doutor são para 2 coisas. 1, para vender um negócio caro, e 2, para falar que eu tô errado de alguma forma. Ô doutor, você falou uma besteira. Então assim, não me chame de doutor, pelo amor de Deus, até porque... né? E eu vou falar hoje um fun fact sobre advogados nos Estados Unidos, porque o advogado nos Estados Unidos, mesmo tendo um diploma bem acima do que um advogado no Brasil, porque lá você se forma como doutor em jurisprudência, você não chama advogado de doutor nos Estados Unidos, não, você chama pelo primeiro nome. Doutor é somente médico, doutor dentista, doutor veterinário, doutor quem tem um PhD. Mas advogado não se chama de doutor. Só aqui? Só aqui. Aqui no Brasil, eu diria que qualquer pessoa que tem o nível superior vai chamar de doutor. É verdade. Não tem nem errado, né? Chega no restaurante. É isso aí. Volta ao chamado. Voltando ao chamado. Então, eu fui para os Estados Unidos com 22 anos de idade. Eu tinha acabado de me formar em Direito aqui pela Unifor. Na minha cabeça, eu ia para os Estados Unidos, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu sabia que eu não queria ser dona de casa, mas eu não sabia falar inglês, não sabia nada sobre profissionalismo. Eu era realmente aquela menina que foi criada em berço de ouro, que não sabia fazer nada na casa, e cheguei nos Estados Unidos casada. Meu marido, ele veio transferido, ele trabalha na indústria de petróleo, eu fui diretamente para o Texas. Para quem não sabe, o Texas, né, Houston especificamente, é uma cidade em que as maiores empresas multinacionais de petróleo estão, as matrizes estão lá, e ele foi transferido para os Estados Unidos com visto de trabalho, e eu fui como acompanhante dele.
Cheguei lá com 3 meses nos Estados Unidos, casada, fiquei grávida. E aí fiquei grávida, tive que me virar nos 30 para conseguir me comunicar com o médico sobre a minha gravidez. E foi aí que eu comecei realmente eu diria que melhorar um pouco o meu inglês, porque o meu inglês era aquele básico, the book is on the table. E olhe lá, or not. E aí eu tive a minha primeira filha, com minha filha tinha 8 meses de idade, e fiquei grávida da segunda. E nesse momento eu falei, eu não quero mais ficar em casa, senão eu vou ficar louca. E aí naquela época eu tinha uma amiga que morava no Texas, que já estava lá há algum tempo, que também era advogada no Brasil e estava pensando em validar o diploma dela nos Estados Unidos. E aí, quando eu falo validar diploma, tá? Eu vou falar de uma maneira bem ampla aqui, porque, na verdade, você não valida diploma no direito. Ou você volta para a faculdade e você pega um grau, ou seja, um doutor em jurisprudência, ou então um mestrado em direito, ou você pode até fazer a prova do BAR, que é a OAB do estado, baseado somente em tempo de experiência como advogado, ou então até como na Califórnia, não sei quem você conhece a Kim Kardashian aqui, ela fez a prova do BAR sem ter ido para a faculdade de direito, né? Nunca foi para a faculdade de direito e ela fez a prova do BAR. Então, assim, cada estado lá realmente tem suas regras distintas. É como a medicina também, que eu vou falar aqui um pouco. Então, realmente os estados, eles são bem livres com relação a quem eles vão aceitar ou não para ter a licença para praticar naquele estado, no caso, somente lei estadual, tá? E direito imigratório é lei federal. Então, nesse momento, ela falou, eu quero voltar para a faculdade de Direito para eu tirar minha licença. E aí eu comecei a pesquisar qual era a maneira que eu pudesse conseguir virar advogado nos Estados Unidos. E aí eu descobri que naquela época, eu estou falando, gente, de 13 anos atrás, 14 anos atrás. Não façam a conta. Eu tenho cara de novinha, ó, bebê. Nova York, Califórnia, Louisiana, que é um estado de direito civil, né? Louisiana. A gente sabe. Como o nosso? Como o nosso. Não sei, para quem sabe, né? Louisiana era um estado, província francesa, e foi comprado pelos Estados Unidos. Então, lá, eles praticam um pouco de direito civil. Então, quem tem uma licença de um país que executa direito civil pode fazer a prova de Louisiana de uma forma mais fácil do que de outros estados, né? E aí eu comecei a pesquisar, eu descobri, eu posso fazer Nova York. Eu não tinha nem um ano de experiência como advogada, eu só era formada em direito. E aqui no Texas, na época, lá no Texas, na época, eu não podia fazer a prova da licença do Texas, a não ser que eu voltasse para a faculdade de direito mesmo, eu fizesse um Juris Doctor. Certo. Porque lá a faculdade de direito, você geralmente tem que fazer 4 anos de um bacharelado qualquer. Por exemplo, muita gente faz de ciências políticas, história, comunicação, e depois você vai para a faculdade de direito. Então, você estuda no mínimo 7 anos. Entendi. Tem lugares que são 6, mas geralmente são 7 anos. Então, é um pouco complexo com relação a isso. Ou eu voltava para a faculdade, que eu teria que ir mais 3 anos, ou eu faria um mestrado, que é de 1 ano, e depois, com esse mestrado em mão, eu poderia fazer a prova do BAR de Nova York, que é o do estado que tem mais prestígio. Mas no Texas eu não podia fazer, porque eles não aceitavam o mestrado somente. Então, eu fiz o meu mestrado, e durante a faculdade, durante o mestrado, eu descobri o quão importante a imigração era. Né? Porque o que é que a gente vê, né? O que é que a gente vê no Brasil? A gente fala, eu vou visitar a Disney, e o que é que eu faço? Eu entro em contato com empresa de turismo, eu entro em contato com empresa de visto, e essa empresa de visto, ela conduz todo o trâmite do processo. Então, você nunca pensa que precisa ter um advogado para fazer aquele processo, né? Você precisa, não preciso de um advogado para fazer isso. Então, a gente sempre pensou, eu sempre pensei, imigração é algo que um despachante possa fazer. Então, eu sempre pensei em fazer um direito internacional, revisão de contratos, trabalhar com direito trabalhista, tributário, o que quer que seja. Nunca passou pela minha cabeça o imigratório. E aí, durante a faculdade, que eu fui realizando que a imigração tinha um potencial muito grande, até porque era o que era na época do Bush, quando eu comecei a fazer mestrado. E a época do Bush, assim, você sabe que imigração nos Estados Unidos sempre tiveram levas, né, de
de diferentes nações, diferentes pessoas. Indo para lá. Indo Sírios, para lá, dependendo chineses. Aí teve a época depois de 1970 para a década de 90, muita gente da América Central, por isso você vê muito mexicano, pessoas de Honduras indo para lá. E nos últimos tempos, brasileiros, por conta da questão econômica e social que a gente vem enfrentando, né? Então, assim, quando os países estão com algum tipo de dificuldade, quer seja financeira, quer seja social, as pessoas sempre procuram sair daquela situação, não só de miséria, eu diria, mas de uma situação desconfortável para ir para uma situação mais confortável. Então, por isso que a gente fala de migrar para países de primeiro mundo. Falamos Estados Unidos, Canadá, Austrália, né, Reino Unido, etc. Então, naquela época, existia ainda um senso de estamos ok com a globalização, estamos ok com a migração. Apesar de que os Estados Unidos sempre tiveram regras muito robustas para evitar o quê? Eu diria que o abuso na imigração ilegal para os Estados Unidos, principalmente por conta dos ataques terroristas que houveram. Mas aí eu acho que deve ter tido Teve um shift, né? Teve uma mudança muito grande depois do 9/11, né? Depois da caída das Torres Gêmeas. Mas isso, assim, eu já vi essa parte da prática, da política, da legislação americana, já comecei depois do 9/11, né? Então, né, o que é que aconteceu durante esse tempo da faculdade? Eu vi o quão importante a imigração era, e eu vi que, pelo fato de eu ter um conhecimento cultural diferente de um americano, eu ter vindo de outro país, eu ter vindo de um país latino. Ter vivenciado esse processo. Ter vivenciado o processo, forma, né? E dizer que, olha, eu sei quais são os struggles, né? Quais são os potenciais problemas que você pode ter. Então, as pessoas tinham mais empatia, as pessoas têm mais empatia com o advogado que já tem essa experiência. Claro que você tem que ter um conhecimento técnico, mas as pessoas, pela empatia, tentam chegar mais perto desses advogados. Então, por exemplo, quem é asiático geralmente gosta de fazer com outro advogado chinês, claro. vietnamita. E, claro, eu vi que o potencial de clientes latinos que eu poderia conseguir, eu vou ter já, eu diria que uma vantagem quando comparada com o americano, né? Isso. Eu já me falar outra língua, né? Eu vou te interromper um pouco, Bruno, só para... Eu tive a oportunidade de morar em alguns países, né? Morei no Chile, morei na Espanha, tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, mas e eu acho que a questão migratória nos Estados Unidos é socialmente muito, além de complexa, ela realmente está presente na vida do americano, né? Eu lembro quando eu fui para a Espanha, eu tinha no Chile uma colega que tinha nascido na França, mas os pais eram chilenos e ela tinha vivido na França. E ela reclamava muito como é que eu chamo? Do preconceito de ser sul-americana e etc, etc. E ela nos alertava, foi com a Fernanda, né? Ela nos alertava desse preconceito na Europa, né? Claro, por eu ter ido à Espanha, então eu senti menos, na verdade não senti nada, fui super bem acolhida, etc. Mas eu acho que os Estados Unidos é um país construído basicamente por imigrantes, então a questão da imigração é uma questão que construiu o Estado americano. Sim. Né? Então, acho que até por isso você deve vivenciar isso no dia a dia e talvez isso tenha contribuído aí para brilhar teus olhos aí. Sim. Sim, Houston é a quinta maior cidade dos Estados Unidos com maior diversificação. Massa. Diversity. Desculpa, gente. Eu me tornei aquela pessoa que eu odiava. Falei, meu Deus, você não sabe mais falar inglês nem português. Mas é porque o switch, às vezes... Você sabe que eu tava em Los Angeles com um querido amigo meu, André Abreu aí. Forte abraço, Andrezão. E a gente tava no elevador e foi uma cena muito engraçada. Tava no elevador do hospital, no Keck Hospital. E lá eu entrei com ele, éramos os dois brasileiros falando em português. E tinham 2 chineses, 2 indianos e tal. E no mesmo elevador tinham 5 línguas sendo faladas. Aí eu disse, cara, que loucura isso aqui, bicho. Ele disse, assim mesmo, continua falando em português porque é assim mesmo. Eu disse, cara, nem eu mesmo tô me entendendo, bicho. Porque assim, é verdade. É uma loucura tão... No centro cirúrgico, era um negócio... E todo mundo se entendia. Então assim, eu acho que os Estados Unidos talvez seja inclusive buscado também, não só pela questão econômica, mas seja buscado
Inclusão. Eu acho que essa é a palavra certa, viu? Aí. Eu falo assim muito pro meu esposo, eu digo, ele também, a gente não sente um preconceito por sermos brasileiros, inclusive eles acham bonito. Legal. Eles acham muito bonito o fato de, você chegou, você tá aqui, você não tem sua família, você teve que começar do zero. Deve estar trabalhando, contribuindo e tendo destaque, né? E Sim. destaque como advogada americana. Isso é muito legal, Sim. né? Depois vai falar sobre isso, tá? Mas assim, uma curiosidade minha, né? Quando eu fui morar no Chile, o Chile tem um acordo com o Brasil de bilateralidade, Sim. né? Onde o meu diploma foi facilmente aceito, e isso me permitiu traçar minha trajetória lá durante 5 anos e pouco. Mas hoje, só para abrir um parêntese, naquela época a gente ia para os Estados Unidos, para o Chile, para a Europa para estudar e voltava para o país. Sim. Hoje o que eu vejo, na verdade, é uma tendência dos médicos brasileiros a realmente saírem daqui para fora, né? Tem o meu irmão, que hoje mora no Porto, né? Que revalidou o título de médico, revalidou o título de radiologista, tem vários amigos na Europa, vários amigos nos Estados Unidos, vários ex-residentes meus que também buscaram isso. Então a migração hoje médica, ela parece ter mudado em comparação com o que era na minha época. Hoje o médico parece que quer se formar, mas ele não quer voltar para o Brasil. Aí eu te pergunto, como é que funciona esse trâmite de eu ser médico, se eu quisesse ir hoje para os Estados Unidos, ser médico lá? Primeiro, eu sei que não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil. Mas como é que funciona esse trâmite aí? Beleza. Eu vou só terminar aqui, Desculpa, doutor, sobre mas eu que falei demais, eu falei muito e não cheguei ao ponto final de o chamado clímax, que foi durante a faculdade, e aí eu fiz uma clínica que é como se fosse uma prática jurídica em imigração. E aí depois disso, assim que me formei, eu tirei a licença de Nova York e comecei a trabalhar para o maior escritório de direito imigratório corporativo dos Estados Unidos, que é um escritório chamado Barry Appelman Lyden, com mais de 250 advogados no mundo todo. Então assim, quando eu tive o primeiro contato prático com imigração, foi diretamente com empresas multinacionais. Então eu tive que lidar com pessoas de diversas nacionalidades, eu não lidei com a imigração ilegal. Então aí eu já comecei a minha fundação especificamente nessa área específica do direito imigratório, que é o visto legal, como você vem para cá legalmente. Para empresas. Para empresas. E eu trabalhei por lá por 2 anos e meio e eu passei, depois disso, eu virei advogada de uma empresa de relocação britânica. Também muito grande empresa de relocação, que fazia a parte de mudança de pessoas, encontrar casa, encontrar escola, tirar carteira de motorista, e eu fazia somente a parte de direito imigratório dessas empresas, né, que contratavam essa empresa de relocação. Então, eu vou dar alguns nomes aqui de empresas para vocês terem ideia da grandiosidade, de como os Estados Unidos, ele realmente quer reter talento, e através de empresas muito grandes. Chevron, Swiss Airlines, JBS, nossa Suzano Papel e Celulose. Estou dando só alguns nomes para vocês terem ideia de como o mercado americano, Tramontina, Tramontina eu vou chegar já, porque também é uma... Gerdau. É uma relação de amor que eu tenho com eles. E aí... eu trabalhei com eles e depois disso, eles falaram, Bruna, eu não quero mais manter esse serviço dentro da empresa de relocação, a gente quer focar somente em relocação, e eu queria que você abrisse o seu próprio negócio e a gente vai mandar todos os clientes para você. Então foi aí que surgiu o meu escritório, que é chamado de INLG. Que hoje a gente tem vários colaboradores, como você sabe, e aí com o tempo, né, eu fui também criando o meu network não como a pessoa jurídica pela empresa, mas como pessoa física, e aí que eu virei advogada, conselheira do consulado do Brasil em Houston. Que massa. E da Tramontina. Então, hoje, além desse serviço que a gente presta imigratório, eu presto serviço para essas 2 entidades, com revisão de contrato, colocando os clientes em contato com outros advogados que sejam especialistas. E depois de 5 anos praticando direito imigratório, eu fiz o bar do Texas. Então, hoje eu tenho a licença do Texas, tenho a licença de Nova York.
Então, hoje eu posso praticar direito estadual desses 2 estados e direito, como direito imigratório é direito federal, eu posso praticar direito em qualquer estado americano com as minhas licenças. Massa. Entendeu? Então, assim, para advogado é bem mais simples de você conseguir revalidar o diploma. Mais simples, porque agora eu vou falar dos médicos. E olhe, Dover, eu tenho um respeito enorme pelos médicos. Eu tenho 2 irmãos médicos, inclusive um irmão está nos Estados Unidos, que também agora ele teve que passar pelo processo de fazer residência, agora ele está tentando fellowship, né? Tenho uma cunhada médica e tenho muitas pessoas na família que são médicos. Meu irmão é ortopedista aqui em Fortaleza, depois eu dou o nome dele no final. Tadeu. Mas o doutor Tadeu. Então, que vocês olham pra mim, gente, eu não tenho nada a ver com o Tadeu. Não parece irmão, mas nós somos, mesmo pai, mesma mãe. A medicina nos Estados Unidos, Dover, ela é muito bonita. Eu diria assim, eu tenho um primo também, que na verdade eu acho que ele que abriu as portas para o meu irmão e para muitos médicos que chegaram nos Estados Unidos. Hoje ele inclusive, ele deixou de ser médico. E ele é diretor de novos negócios de um convênio médico. Que legal. Ele era oncologista, ele era da UFRJ, ou o UERJ, um dos 2. Certo. E aí, durante a faculdade, ele foi fazer um observership nos Estados Unidos, se apaixonou, e aí voltou, se formou, voltou para fazer a residência, e hoje já ele saiu da medicina e trabalha na parte... Ele fez o MBA. Massa. E hoje ele trabalha na parte de negócios do convênio médico. Mas o que acontece, né? E ele fala muito assim, a diferença do médico do Brasil para o médico dos Estados Unidos é que o médico dos Estados Unidos, ele tem, claro, número 1, a tecnologia do lado dele. Então, o médico, para chegar a um caso do médico, a pessoa já deve ter passado por um enfermeiro, já deve ter passado por um physician assistant. Eu não sei se você já ouviu falar dessa figura, né, do physician assistant. Como paralegal de vocês, como paralegal, Então, assim, existem vários profissionais que você vai passar pelo crivo desses profissionais antes de chegar no médico. Então, o médico está ali realmente para resolver uma situação gritante do paciente, é o que eu falo. Crítica. E o médico no Brasil, eu acho que você meio que tem que se virar nos 30 com o que você tem de tecnologia, né? E você também tem que inventar, eu diria, que situações que na prática você não criaria por conta da falta de recursos, né? Então o André que fala, cara, eu não sou bom não, bons são vocês que fazem milagre com o que vocês têm aí, e aí, efetivamente é verdade, né? Verdade, Você pega um cirurgião do Frotão aqui, é o melhor cirurgião do mundo, né? Porque tem que realmente criar uma situação favorável com poucos recursos. Com poucos recursos. Então, por isso que eu digo, né, Dover, que está sendo... É uma profissão muito procurada nos Estados Unidos. Número 1, existe o reconhecimento financeiro, como existe o reconhecimento da sociedade. É uma profissão muito respeitada. Aqui a gente respeita muito o médico, né? Mas a gente sabe que pela quantidade de médicos que estão sendo criados, né? Eu diria que pode ser que com algum tempo aconteça algo que aconteceu, por exemplo, com a odontologia. Não, né? Mudou muito. Eu tenho 22 anos de formado, eu posso te dizer que é completamente diferente hoje. Sim. Né? E quem está te falando não é alguém que não é referência, né? Ou seja, eu já tenho uma trajetória traçada, mas efetivamente hoje a sociedade não vê o médico da mesma forma. A pandemia ela ajudou muito a recobrar essa imagem dos profissionais de saúde, né? Então a gente deu os heróis, né, e tal. Sim. A gente teve essa recolocação na sociedade, mas rapidamente ela está sendo destruída. Rapidamente. Quem não escutou, né, médico é igual a sal, né? É branco, tem em todo canto, né? Isso não tinha ouvido essa expressão, é nova? De um político muito famoso do Ceará, né? Ah, ok. Então, assim, são essas coisas que vão minando realmente, sem falar na remuneração, sem falar, né, nos processos, que o número de processos que vem crescendo efetivamente, sem falar que, né, existe hoje uma visão diferente dos pacientes em relação a gente e, obviamente, da gente em relação aos pacientes, né? Existem muitos, digamos assim, não vou falar a palavra que eu gostaria de falar, mas existem muitos médicos de caráter duvidoso, realmente, né, vendendo
tratamentos milagrosos e tal, que são contra eles que a gente se levantou, que a medicina se levanta, né? Então, a nossa ideia é exatamente ir de encontro a esses caras, ocupar o espaço de comunicação que eles fazem com muita propriedade. Então, a ideia do Medicina é, olha, peraí, não são só eles que falam, nós também falamos, né? Muito bem. Então, assim, mas isso acontece muito com a advocacia, eu vou falar sobre isso quando for mais apropriado. Mas, assim, o médico, ele vai ter que passar pelo mesmo processo que um estudante de medicina passaria nos Estados Unidos. Ele vai ter que fazer um processo chamado STEPS, né? Você vai ter que fazer várias provas, e através dessas provas, você vai depois aplicar para a residência, através do MET. E aí, para quem não sabe, né, Dover, o processo do MET não é somente a nota que você tirou lá nos seus STEPS. Ele vai olhar qual é o seu envolvimento com publicação, qual é o seu envolvimento com invenções, social, quem é que está escrevendo a carta de recomendação para você, etc. Então, o que é que acontece muitas vezes? Você tem lá, você faz todos os seus STEPS, e na hora que você vai fazer o match, quando você não tem o visto, muitas vezes o hospital não tem o interesse de contratar você justamente pelo peso imigratório que o hospital vai ter que acarretar para ter você durante aquele tempo, durante a residência. Ou seja, mas qualquer visto, ou a gente está falando do green card? Ou seja, ter o green card facilita a vida. Se eu quiser, então começa os steps aqui, eu consigo fazer a distância, não consigo? Consegue. Uma coisa muito bacana que vem acontecendo é que muitos estados, desde 2024, eles têm passado legislação específica para emitir licenças temporárias, licenças provisórias para médicos estrangeiros. O que é que isso quer dizer? Claro que cada estado tem uma legislação específica, certo, tá, Dove? Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas o que eu vi de comum nesses estados é o seguinte, olha, você tem que ter os STEPS. Entendi. Independente coisa, porque você tem que mostrar que você tem um conhecimento técnico para ser médico. Perfeito. Eu não vou deixar com alguma pessoa que não tem conhecimento técnico de ser médico. Depois, você tem que demonstrar que você fez uma residência, que você tem conhecimento, você tem propriedade naquela disciplina específica que você quer operar, executar aqui nos Estados Unidos. 2, você tem que ter anos de experiência. Eu acho que na Flórida são 4 ou 5 anos que precisa de experiência. Então, por exemplo, se você é um médico recém-formado, você não vai ter esse benefício de pegar a licença. Mas aí essa licença com esse benefício seria basicamente para o estado. Certo. Estado específico. Aí você poderia trabalhar lá em hospitais específicos? Você teria um tempo, você teria que trabalhar naquele estado por até, como se você assinasse um contrato de fidelidade. Por 2 anos, 3 anos, você tem que trabalhar nesse estado como médico, com essa licença provisória. E aí você pode trabalhar, de novo, cada estado tem o seu regulamento, mas você poderia tecnicamente trabalhar para qualquer lugar. Entendi, tá? Legal. E aí depois desse tempo, depois que você preenchesse o requisito do contrato, de quanto tempo você tem que trabalhar, você recebe a licença plena. E aí, com a licença plena, é mais fácil, por exemplo, você pegar uma licença de outro estado, né? Entendi. Por exemplo, eu não quero mais morar aqui em Idaho, eu quero morar agora em Nova York. Mas para isso eu preciso ter o visto, ou não? Então, para você trabalhar nos Estados Unidos, você vai precisar do visto, né? No Chile e na Europa você tem o visto de trabalho, e você tem um visto permanente, mas nos Estados Unidos eu tive pesquisando, tem 50 milhões de vistos. Eu chamo de a sopa de letrinhas de visto. Existe uma gama de tipos de visto temporário e existe uma gama de tipos de visto permanente. E o visto permanente, gente, é o famoso green card, né, que você ouve falar. Então, os vistos temporários, Dove, eles são vistos que a natureza é temporária. Alguns desses vistos você só pode ter por até um certo período de tempo. Depois desse tempo, você tem que sair dos Estados Unidos, ficar 1 ano fora e depois voltar. Ou você pode mudar para outro tipo de visto. Existe tipo de visto que você pode se autopatrocinar. Existe tipo de visto que você precisa de um patrocínio de um hospital, de uma clínica, né? Então, o que é o mais comum, tá, Dove? Eu vou listar o que é que um médico faria na vida real.
Isso. O médico faria na vida real. Viria para os Estados Unidos, primeiramente, com o visto de negócios, que é o chamado B1, B2, que você tem lá, vem com o B1, isso que você tem. Certo. Ele tanto dá para visitar a Disney, quanto dá para você fazer reuniões, ir para congressos, etc. Perfeito. Primeiro de tudo, você tem que ter um contato nos Estados Unidos, você tem que fazer um histórico, você tem que montar o seu network nos Estados Unidos para você conseguir as suas cartas de recomendação. Então, depois que você vem para os Estados Unidos, conhece essas pessoas, você, em paralelo, vai fazendo os steps, ter certeza que você se dá bem nesse processo, porque você está concorrendo com com os americanos que já têm o network deles, que já tem pessoas que vão escrever cartas de recomendação. Depois disso, você vai participar do processo do match, que é basicamente você colocar tudo isso, sua nota, carta de recomendação, diploma, etc., tudo nesse portal, né? Para fazer residência. Para fazer residência. E os hospitais, eles vão escolher você. Até aqui eu não tinha visto. Não preciso do visto. Não precisa do visto, não precisa de nada. Certo. Só que aí o hospital vai ver. Só que me programar para isso, Precisa porque o dia que me chamarem... Correto, é o que vai acontecer. O hospital vai ver. Eu gostei muito aqui do currículo do Dover. E como é que eu faço para trazer o Dover? Dover, eu tenho duas opções para você. Eu tenho visto J1 para médico e tenho visto H1B, ok? Que é um visto para trabalhadores especiais que tem que ter a posição tem que requerer pelo menos um bacharelado na área para você vir trabalhar aqui para mim. Tem também o visto O1, que é para pessoas de habilidades extraordinárias, ok? Que é o meu caso. O seu caso. E aí eu não vou entrar no mérito, tá, Dover, dos outros vistos que são baseados em tratado de comércio, como, por exemplo, um canadense, um mexicano, um australiano, ele teria benefícios, um chileno, uma pessoa de Singapura, teria benefícios que o brasileiro não tem. Então eu vou aqui, eu vou focar nos vistos mais comuns para os brasileiros, tá? Então, a maioria dos hospitais, eles oferecem o J1. Por quê? Porque com o J1, a pessoa fica presa ao hospital. Você não consegue transferir um visto J1 facilmente. Qual é o problema do visto J1 para médico? Você, como intercambista, porque o visto J1 é para intercambista, quando você se forma, você tem a obrigatoriedade de voltar 2 anos para o seu país de origem, antes de mudar para um visto H1B ou para um green card. Então, a opção que você teria seria mudar para um visto de estudante ou um visto O1, mas se você não passasse os 2 anos do seu país de origem, você não consegue perdoar esse requerimento legislativo. Que é o perdão é aquele waiver? O waiver é o perdão, justamente. Mas eu preciso dessa pessoa aqui, eu quero ficar aqui e não quero passar 2 anos no meu país de origem. Aí você precisa do waiver. E aí eu posso entrar no processo do waiver, que é um pouco mais chato de ser conseguido, porque o mais comum que existe, que é o Conrad 30, cada estado só pode emitir até 30 por ano. Entendi. Só 30 por ano, waivers, né? Existem outros tipos de waiver, por exemplo, você vai, se apaixona e casa com um cidadão americano ou um residente. Você mostra que se você tiver que voltar por 2 anos para o seu país de origem, existiria... Uma perda social, uma perda familiar. Isso, aí você pode conseguir o waiver. Então, se você mostrar que você vai ser perseguido politicamente no seu país, o que é muito difícil você demonstrar ao Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, você consegue mudar de lugar. Então o J1 tem essa peculiaridade que não é tão bem-vinda para muitas pessoas. Só que muitos hospitais não oferecem o H1B. São pouquíssimos hospitais que oferecem o H1B. Por quê? Porque o H1B, ele dá a possibilidade da pessoa mudar de empregador muito fácil, né? Então os hospitais, eles não têm um interesse eu diria, que facilitar a vida para o médico. Eles querem que aquela pessoa fique ali trabalhando para eles por um tempo. Entendi. E o que acontece? Nesse Conrad 30, nesse perdão que você perde, você também se compromete a trabalhar em um hospital que está em uma área que eles chamam de undeserved, uma área que tem pessoas pobres, uma área que não tem... Que não é desejada, que falta ninguém recursos quer ir, por um tempo, para eles depois liberarem você
do contrato. Mas durante esse tempo, durante o período que você já pediu e foi aprovado o waiver, você pode mudar para o H1B. Então, se eu entendi, vamos lá. Existem formas mais simples de você ter um visto, que é o J1, né? Então, que é basicamente o que muita gente faz. O cara faz os steps, postula o J1, passa na residência, faz residência, mas depois tem que voltar para o Brasil ou pedir o waiver. Então, em tese, seria mais fácil que, concomitante aos steps, eu postulasse a um green card, porque aí quando eu fosse chamado para residência, Perfeito. Eu tô... Tá certíssimo, porque com o green card você vai ter mais poder, você vai ter mais... Os hospitais, eles vão brigar por você mais facilmente, porque é uma etapa que o hospital não vai ter que se preocupar. Porque já tem um green card. Entendi. Mesmo que você esteja livre para sair, é mais fácil para eles até investir em você, investir numa carreira para você dentro do hospital, do que quando comparado com outro visto. Do J1 eu consigo ir para o green card? Não. Então, existe esse conceito errado que você tem que estar nos Estados Unidos, você tem que ter um tempo nos Estados Unidos com visto para você transicionar para um green card. Isso não existe, gente. São coisas totalmente separadas. Legal. Isso é importante. Isso é interessante. Então, a gente tem que se programar efetivamente para dar cada um desses passos, porque eu achei que fosse impossível ter o green card desde o Brasil, a não ser que fosse investidor. Não, né? Você pode, como médico, já pleitear um green card. O green card mais comum é o EB2NW, que é o National Interest Waiver. E o que é isso? É um green card que você demonstra para o governo americano que o que você vai trazer de benefício para a nação é tão enorme, é tão substancial que o governo americano não precisa pedir que você mostre uma oferta de emprego. Entendi. Então você tem que mostrar que você vai trazer um impacto de âmbito nacional. Não pode ser regional, não pode ser local. Ainda que não precise causar efetivamente, ou sim? Então, aí vem o ponto da época Trump, né? É o que é. Eu diria que o momento político que a gente tem vivido agora, ele é muito sensível e ele tem, na verdade, eu acho que minado muito dos processos anteriores que davam certo, que agora vão começar a dar errado, e esses processos anteriores vão começar a ser auditados. Então, vou te dar um caso muito comum que está acontecendo hoje, de médico. O médico pleiteia o green card de fora dos Estados Unidos, diz no processo que quer vir trabalhar como médico, só que essa pessoa nunca pegou uma licença. Nunca fez os steps. Nunca fez os steps. E o que é que está acontecendo? Essa pessoa está chegando lá no consulado americano no Rio de Janeiro para pegar o visto. O oficial consular está dizendo, não. Você não tem a licença. Como é que você está me dizendo aqui que quer trabalhar como médico? Até como é que eu garanto que você vai praticar medicina nos Estados Unidos? Entendi. Então, por isso a importância, Dover, de você pegar aquela licença provisória que eu falei aqui anteriormente, né? Antes de você pegar a licença provisória, você já vai trabalhando no que você tivesse trabalhar no processo do green card, e aí você, quando for para a entrevista do seu visto, você tem um green card em mãos, você tem a licença provisória. Entendi. Na Flórida, por exemplo. Na Flórida, por exemplo, onde você, claro, né, você vai aí fazer uma pesquisa de qual é o melhor lugar para você entrar no mercado de trabalho, você conseguir a licença, mas é esse planejamento estratégico que as pessoas antigamente, eu vou na parte de quem? Dos marqueteiros. Eu tenho colegas marqueteiros que, na verdade, vendem sonhos que não são tangíveis. Por exemplo. Aí eu volto pro ponto. Sem nomes, mas por exemplo, não, tenho 98%, 99% de aprovação nesses tipos de green card. Quando você vai ver a estatística do governo americano específico, hoje está em torno de 70% de aprovação visto desse. Né? E é claro, existe uma gama de pessoas que dão entrada nesse processo. Eu não estou falando que isso é específico dos médicos, né? Mas eu acho que
o marketing, né? O que é vendido é muito lindo. E muitas dessas pessoas têm, claro, existem advogados licenciados nos Estados Unidos que fazem esse marketing, mas também existe o marketing dos despachantes. Existe o marketing das pessoas que não são licenciadas nos Estados Unidos, advogado brasileiro, ou então paralegal, que vendem esses processos. São pessoas que não podem assinar o processo para você, eles não são responsáveis eticamente junto ao board dos advogados. Então, assim, mesmo que eles estejam cometendo um crime, muitos deles criam documentos falsos. Nunca serão responsabilizados. Nunca serão responsabilizados e você gasta, é um processo caro, não é um processo barato. Já conheço pessoas que venderam casas, etc., para custear um processo desse, perderam tudo e venderam um sonho para essa pessoa, né? Então, assim, antigamente, você dizia, eu vou aqui montar uma clínica, eu vou contratar tantas pessoas, eu vou trabalhar nisso, o processo é aprovado, chega nos Estados Unidos, nunca trabalhou como médico, agora, nessa administração do Trump, se essa pessoa for aplicar por um pedido de cidadania, que pode pedir depois de 5 anos de ter o green card, com certeza o governo americano ele vai auditar. E aí, cadê o seu negócio? E aí, o que é que você fez? Não necessariamente eu estou dizendo que essa pessoa específica, que eu dou no exemplo, precisa ter uma clínica. Vamos dizer que o custo é muito alto, não vou trabalhar com isso, mas a pessoa pelo menos trabalhou naquela área. Né? Revalidou realmente correto, o seu título, sim, etc. Né? Eu diria, se você disse que vai ser médico, no mínimo tem que revalidar o seu diploma. Por isso que a nossa estratégia no escritório, Dove, é 100%, você é médico, ok, você não tem a licença, não começou nem a fazer os steps, você não sabe quando vai pegar a licença, vamos fazer um currículo de pesquisador, vamos fazer um currículo de um profissional que seja aliado ao médico. Era isso que eu ia te perguntar. Sim. Você ter a licença de médico é muito difícil em qualquer país, né? Assim, acho que o país mais fácil que tem para estrangeiro é o Brasil, né? Agora com essa política a gente tem de absorver tantos médicos, mas hoje se eu for para a Europa, eu tive a experiência de estudar na Espanha, eu era médico já, mas eu só podia exercer a medicina naquele hospital específico, eu não podia dar um passo, assinar qualquer coisa fora, né? Então assim, o green card para um médico é mais fácil, é mais difícil, é muito mais fácil a gente postular, por exemplo, como um fellowship, um research fellowship, algo do tipo, assim? Uhum. Não, tudo depende do currículo da pessoa, né, Dove? Eu diria que uma pessoa, um médico que publica, um médico que participa em associações, um médico que tem uma função de gerência, um médico que é chamado para dar palestra. Esse médico, ele tem um ótimo currículo para um processo de green card, tá? E esse mesmo médico tem um ótimo currículo para uma posição, um green card como pesquisador, tá? Então, você pode muito bem dizer, eu vou ser pesquisador, e depois que você vem como pesquisador, você vai estender ali a sua profissão para também ser o médico, porque tem muito médico que é pesquisador, né? Então, uma profissão não anula a outra. Então, mas aí você não precisaria fazer os steps, nada disso? Ou não. Entendi. Claro, seria se uma você alternativa, por exemplo, para alguém como eu, sim, já na flor da idade, né? Com filhos, famílias. Aí é outra dúvida que eu vou perguntar. Então, seria uma alternativa, por exemplo, eu não quero mais enfrentar. Sim. Porque não é fácil, né? Você começar a vida novamente, já fiz isso algumas vezes, mas em situação completamente diferente, né? Começar a estudar tudo de novo, histologia, parará. Então, é uma alternativa você ser um pesquisador nos Estados Unidos, você já tem seu pé de meia, já está tudo organizado. Sim. Isso não implica que você não possa empreender lá, ganhar seu dinheiro de outra forma, e etc. Não vai ganhar seus, 600 mil anos, mas você pode... Eu diria, viu, Dova, que pode ganhar até melhor que muitos médicos no Brasil, um pesquisador. Porque se você contar o fato de você não ter que pagar por escola para os seus filhos, porque os seus filhos vão para boas escolas públicas, você provavelmente vai ter um plano de saúde que vai ser coberto pelo seu empregador, você ter a segurança. Existem custos que hoje aqui no Brasil a gente não vê, mas que a gente está custeando do próprio dinheiro e a gente não leva em consideração quando pensa no salário. Isso. Eu diria, sim, que muitos pesquisadores lá ganham mais do que um médico aqui. Tá? Eu tenho vários amigos assim, de destaque na medicina do Brasil, né, o Léo Caiati, que é um cara espetacular, que foi como pesquisador nos Estados Unidos, né? Aí o que eu queria te falar, né, assim, de novo, não deve ser fácil fazer esse processo de nenhuma maneira,
A gente que tem família e tal, com filhos, esposa e tudo isso. O Green Card, ele dá o direito, ele é extensível, pode ser assim? Sim. Ele se estende à família? Estende para cônjuge e filhos menores de 21 anos. Show. Então, se o seu cônjuge vai poder ir para os Estados Unidos, vai poder trabalhar para quem quiser, você também vai poder trabalhar para quem quiser. Algo importante que eu acho que eu acabei de... Eu esqueci de comentar, é que se você é uma pessoa extraordinária, vamos dizer que a gente está falando de uma pessoa como o Dover, que qualifica para um visto O1, né, que a gente está falando. Existem estados que o board, ele vai deixar você, como você falou lá, acho que foi Chile ou Espanha que você deu o exemplo de trabalhar dentro do hospital. Na Espanha. Você pode trabalhar dentro do hospital, outro médico, ele se responsabiliza pelos seus atos, mas você vai ter a licença de médico para trabalhar naquele hospital. Entendeu? Entendi. Então, assim, existem casos e casos. Então, acho que se você quiser realmente praticar medicina nos Estados Unidos, tem que começar com estratégia. Em paralelo. Planejamento, show. Visto, que sem o visto você não é nada. E, claro, como é que você vai conseguir essa licença? Licença provisória, licença plena, licença excepcional. Isso anda de mãos dadas. Bruna, eu imagino que você já deva ter visto de tudo, né? Uhum. Nesse processo migratório. Mas, assim, me conta uma história. Imagino que você deva ter muitos clientes médicos. Tenho. Eu conheço vários clientes teus, né? Uhum. Inclusive alguns cearenses, né? Sim. Conta uma história, assim, que realmente o cara teve muita dificuldade, fez várias tentativas eu falo isso para meus pacientes da biópsia, né? Normalmente meus pacientes de biópsia tentaram fazer a biópsia várias vezes e foram negativos, etc, etc. E chegam e, graças a Deus, eu acerto, porque é Deus mesmo, não sou eu, não sou melhor que ninguém. Sim. Mas assim, me conta uma história que realmente você disse, poxa, aqui a minha função foi fundamental e eu me alegrei mais do que o cara em poder ajudá-lo nesse visto. Eu tenho uma história muito linda, muito linda. Eu não vou falar, eu acho que eu não vou citar o nome, claro, mas eu não vou citar locais específicos, mas eu vou dizer que é um cliente do Nordeste. Certo. O que me dá ainda mais prazer, porque a maioria das pessoas que a gente vê nos Estados Unidos se dando bem são pessoas do Sul, mas esse é uma pessoa do Nordeste. 2 médicos com 3 filhos. Um casal de médicos, 3 filhos. Casal de médicos, 3 filhos. Ela foi para os Estados Unidos com o J1, com aquela condição de ter que voltar os 2 pro anos. Brasil, beleza. E ele ficou acompanhando para ver o que acontecia com ela. E aí, o que aconteceu? Ela deu entrada no Green Card porque ela tinha um currículo muito mais acadêmico que o dele. Ela tinha mais publicação, ela tinha mais citações, ela não tinha patente, mas ela era mais acadêmica, porque ela gosta dessa parte de pesquisa. E ele era uma pessoa mais prática. Certo. Ele trabalhava ele era médico de um time de esporte, ele tinha uma clínica, a clínica ganhava muito dinheiro, vendia muito. Então, eles nunca pensaram que o perfil dele seria uma boa para um green card. Então, dela já tinha sido negado. Eles chegaram para mim e falaram, e aí, né? O que é que a gente quer fazer? Porque ele falando, eu não quero pegar um visto de dependente como o dela, porque eu não quero ter essa necessidade de ter que passar por vários processos depois disso. Então, quero ter uma solução para a família, porque se eu me beneficiar tendo o Green Card, ela vai se beneficiar, claro. Meus filhos vão se beneficiar. E eu falei, olha, vamos fazer um EB1A como habilidades extraordinárias. E a gente usou o fato da clínica dele ter vendido muito, o fato dele participar como médico desse time de esporte, ele participar de palestras, etc., ter um cargo crítico dentro de um hospital de renome. Então, a gente fez um médico mais prático, nesse caso, do que um médico acadêmico. Mais acadêmico. E foi aprovado. Massa. Então, assim, hoje ela ainda está trabalhando com o hospital, vendo uma maneira de tirar o requerimento dos 2 anos dela para pedir o waiver, porque ela tem que ter o waiver para passar para o Green Card, mas pelo menos eles sabem que
o caminho já está traçado. Então, só aí uma curiosidade. Então, ela não recebe o green card automaticamente no caso dela? Não, nesse caso dela não, porque ela tem o waiver. E aí o que aconteceu? Ela a gente pediu... Ela tem que ter o perdão. Tem que ter o perdão. A gente tentou o perdão para ela através de ele já ter o green card. Entendi. E a gente mostrar que ela sofreria um hardship se tivesse que voltar com ele. Entretanto, o governo não aceitou. Por quê? Porque ela já tinha já era bem renomeada aqui no Brasil, ela tinha um bom salário, ele também. Então, assim, eles não sofreriam, eles viriam para uma situação muito boa economicamente aqui. Entendi. Então, não foi aprovado, mas ela está tentando o waiver pelo aquele Conrad 30, que o hospital está fazendo. Mas, assim, o hospital não está mais preocupado em, como ela vai conseguir o green card. E ele está lá, livre, né? Para fazer o que quiser. Então, esse caso, para mim, é um dos mais lindos que eu acho que eu tratei. E ainda é emblemático, porque não se resolveu, né? Mas está sendo resolvido. O dele está resolvido. O dele tá resolvido. Você falou sobre... Eu sei que você é muito bem relacionada lá e tal, e aqui no Brasil também. Tem uma coisa curiosa aí sobre a Tramontina, que a gente possa contar aqui... Porque pra gente é extremamente interessante, né? Como é que alguém sai daqui do Ceará e, poxa, tem uma trajetória tão bonita dessa, com tanto sucesso, né? Que é glorioso, né? E a gente tem que aplaudir mesmo, né? A gente tem algumas histórias para contar sobre pessoas boas, mas a gente quase nunca conta, né? A gente só conta de gente ruim. Mas o Brasil também produz muita gente boa, né? E você deve conhecer muita gente boa, né? Sim. Assim, o Tramontina eu acho que é um cara muito legal de conhecer, né? Você acredita que eu não conheço a família, porque você sabe que hoje a família Tramontina... Eu não vou falar o nome da outra família que é dona da Tramontina, mas hoje as famílias são só acionistas. As pessoas que executam são pessoas de fora. Então, assim, o meu contato é realmente com essas pessoas de fora que executam, eu diria que executa as operações da Tramontina brilhantemente, tá? Então, assim, realmente foi aquela empresa que começou lá com o seu Tramontina, com a família Tramontina há muitos e muitos anos, né, lá no Rio Grande do Sul. E depois de um tempo, depois que ela cresceu substancialmente, ela foi realmente vendida algumas ações. E hoje existem várias famílias que são donas da Tramontina. O nome permaneceu mesmo. Claro. E aí, claro, por conta da questão de... o conselho de acionistas, né? Questão de governança. Hoje, quem executa, quem é CEO, quem é CFO, são pessoas de fora. E claro que o board... Então, boa parte está nos Estados Unidos, né? Sim, é porque é a Tramontina Estados Unidos, né? Ela é uma subsidiária da Tramontina Brasil, tá? Mas é a empresa, eu diria, que mais vende da Tramontina. Mais vende. A Tramontina lá nos Estados Unidos está em grandes supermercados, como Walmart, como Costco, como Sam's Club. Dá muito orgulho pra gente, sabe, ver a Tramontina em todos os lugares lá dos Estados Unidos. E você dá muito orgulho pra gente, viu, Bruno? Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisinha assim. A gente pode... Bom, não é um processo difícil, mas também não é um processo barato. Não. Não, né? Não. Como é que funciona isso? Hoje o médico tem que se programar não só sentimentalmente, mas também financeiramente. Financeiramente. Eu não quero dar números aqui porque, claro, o que a gente cobra é em dólar. Então, vai depender muito de como é que a nossa moeda, né, quão forte a nossa moeda tá. Infelizmente, hoje o real não tá lá, não tá super vantajoso, mas eu diria que para uma família de, vamos dizer, de 4 pessoas, tá? Você tá... Eu diria que vai chegar uns 100 mil reais. Um valor de green card. Porque tem as taxas do governo, tem a taxa de honorários. Não são baratos, né? Não são baratos. Só a taxa do governo tá vendo $2.500? Você tem 1.015 mais 2.805, se você quiser acelerar. Então, você tá falando aí de quase 3 mil e pouco dólares. Tá? Quase 20 mil reais. Só de taxa. E depois tem a taxa do consulado, tem exame médico, tem tradução de documentos. Então, assim, é um processo caro.
E Sim. demorado, né? E demorado. Quanto tempo você acha que... Claro que existem casos e casos, mas assim, em média, qual o tempo hoje que se toma para fazer um green card? Um green card, como eu falei, existem dois tipos, né? Um EB1A, um EB2NW, que eu tô falando que você pode se autopatrocinar. Um EB1A você tira em um ano e meio, e se você for pro Brasil ainda, ou pros Estados Unidos, fica mais rápido ainda. Em torno de 6 meses você consegue o green card. Agora, se você faz o EB2NW, você está levando em torno de 2 anos a 3 anos. Por quê? Qual é... Porque a legislação americana, ela divide as categorias de green card por prioridade. Então, por exemplo, quem faz o EB1A, que é extraordinário, vai ter mais vistos disponíveis para essa pessoa. Entendi. Aí a categoria de baixo vai ter menos vistos disponíveis. E o que é que eles fazem? Desse número de vistos disponíveis, 7% deles tem um cap, né? Existe um cap de até 7% deles irem para cada nacionalidade. Então, Entendi. por exemplo, por isso que você vê indiano, chinês, filipino, mexicano, são as cidadanias que demoram mais tempo para ter green card. Por exemplo, o irmão de um mexicano pode levar até 30 anos para ter um green card. Para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Na época do Biden, eles aceleraram a emissão de green card. Então, os green cards estavam sendo emitidos muito rápido. Só que agora houve um backlog. O que quer dizer isso? Que existe uma fila de espera. Entendi. Não existe ainda nessa primeira categoria do EB1A, mas existe do EB2 National Interest Waiver. Eu diria que nós, brasileiros, ainda estamos bem, porque não estamos lá na fila do indiano e do chinês. Entendi. Mas a gente tem um cap de 7% para ser emitido. E aí, como popularizou muito esse EB2NW, justamente porque um empresário pode pedir, qualquer profissão pode pedir. Popularizou, existem os marqueteiros, né, que Entendi. trouxeram essa... E o que é bom pra gente também, porque, enfim, agora as pessoas sabem que Buscando, existe claro. essa opção, claro que tem um benefício pra gente, mas se tornou tão popular que as pessoas pedem como uma forma de fugir do Brasil. Muitos deles estão com os processos sendo negados, muitos deles não têm como ficar nos Estados Unidos, muitas pessoas ficando ilegais, e agora o Trump está indo atrás dessas pessoas ilegais. Então esse é o grande medo, que antes o que funcionava agora não funciona tão bem. As estratégias que funcionavam anteriormente não funcionam tão bem agora. Entendi. E algumas até que eu tomava, como estratégias que eram seguras, que agora não são mais tão seguras, né? Estratégia de elaboração para convencer o governo americano Não a te só aceitar, isso, né? mas também estratégia de qual tipo de visto, como é que a gente vai Entendi. manter você durante esse tempo aqui de espera, é melhor você voltar a estudar, como é que você faz para se manter legalmente aqui trabalhando, etc. Dessas estratégias que eu estou falando. Então, por conta dessa popularidade, veio essa demora. Entendi. Uma pergunta pessoal, até porque você tem familiares médicos trabalhando nos Estados Unidos. A experiência deles é boa nos Estados Unidos? Eles estão felizes lá? Sim, estão felizes. Claro que sofreram muito durante a residência, né? Inclusive, o meu irmão mesmo fala que ele, durante a residência aqui no Brasil, não sofreu tanto quanto sofreu lá nos Estados Unidos. Porque eu conheço o César aqui como um excelente cirurgião, né? Operava inclusive com o Dr. Luzmar, que Deus o tenha, assim, que era um cara espetacular. Então o César opera muito bem, né? E ele Eu tem um lembro carinho pelo Dr. Luzmar, é impressionante. eu sei Ele fala assim, o Dr. Luzmar, eu seria talvez a extensão do Dr. Luzmar, porque eu acho que ele não teve filho, né? Não tem teve... uma filha que é coloprocto, não sei se tem outros, Coloprocto. mas tem uma que é coloprocto, que opera muito Interessante. bem também. Ah, então ótimo, perfeito. Mas ele operou muito tempo, né? Ou seja, o Dr. Luzmar apadrinhou o César. Apadrinhou, sim. E ele sofreu por isso, porque na verdade ele já tinha tudo, né, pronto aqui nos Estados Unidos e teve que começar do zero. Então, dar plantão, acordar 4, 5 da manhã, no frio, ter que tirar a neve do carro. Então, assim, sofreu. Sofreu muito. Mas ele já se formou, terminou a residência, agora ele vai tentar o fellowship porque ele quer gastro, né? Entendi. E aí, de novo, não é fácil. É outro processo que tem que passar, tem que, de novo, tem os americanos que estão concorrendo com ele. Existe, sim, eu diria que um protecionismo Natural, da categoria natural, como existe para advogado, como existe em todas as profissões. Então, você vai ver lá nos Estados Unidos, Dover, muito médico estrangeiro sendo pediatra,
sendo psiquiatra, sendo médico de família, porque são as especialidades que menos buscadas pelos americanos, né? Entendi. Mas sim, eu diria que passaram por uma época de sofrimento, porque, de novo, né, ninguém é mais jovem. Claro. Ninguém tem mais 20 anos de idade para ficar acordando cedo, para ficar, né? E é meio que você voltar atrás, né? Você já tem tudo pronto, tem que estudar de novo. Você já tem algum tipo de vício, né? Claro, o vício você da tá prática. acostumado, você tá na sua zona de conforto, tá tranquilo. Não, eu bato palmas para os que realmente, né, veem essa mudança de ares como algo novo, algo bom. Sim. Porque hoje eu não, por mais desejo que eu tenha, porque eu nunca gosto de estar na zona de conforto, para mim a zona de conforto é algo desconfortante. Não à toa, a medicina surge exatamente disso, de eu não estar confortável nunca. Mas assim, mas é um passo muito longo, né? É um passo muito arriscado, que você tem tua família. Uma coisa é você fazer isso depois que você sai da faculdade, depois da tua residência, né? Outra coisa é você fazer com 2 filhos, com a tua esposa, né? Depois de ter feito um monte de coisa, de ter um nome. Então, assim, não deve ser fácil. E eu bato palmas de verdade aos colegas que enfrentaram esse caminho, Sim. né? Que obviamente contaram com a sua ajuda, que eu acho que isso talvez eu tenha te chamado aqui mais para isso, né? Uhum. Para mostrar que existe uma alternativa de que as pessoas não precisam fazer isso sozinhos. Tem alguns loucos que fazem. Tem. Né? Eu participo e são bem-sucedidos. Não, com certeza. Eu participo de um grupo nacional sobre médicos. Sim. Para fazer o Green Card, né? Sim. O EB1A. EB1A. EB1A, EB2NW. E a fundadora do grupo, para minha surpresa, eu não sabia, ela é uma como é que ela chama? Self-petitioner. Self-petitioner. É. E eu disse, você é uma maluca, porque assim, na hora que eu li a quantidade de papel, de exame médico, de vacina que você... Então, já me perdi só na leitura, te juro. Então assim, Bruno, eu queria que você deixasse um recado pros médicos brasileiros, né? Pro povo brasileiro, pro cearense, seus irmãos aqui que se sentem orgulhosos de você, de todo o coração. Assim, para nós no Medicina, ter você aqui está sendo um grande presente, né? Você é maravilhosa, inteligentíssima, acho que é um papo que deveria durar pelo menos uns 3 horas. Foi uma sorte ter a Bruna aqui no Ceará, né? Assim, foi um milagre. Ela veio para eventos de família e eu pesquei no meio do caminho e deu tudo certo, graças a Deus. Que bom que você arranjou um lugar na nossa agenda. Manda um recado aí para os médicos brasileiros que têm interesse de estudar nos Estados Unidos, de mudar essa vida, né? Não estou dizendo que tem lugar perfeito, porque não existe lugar perfeito. Existe a companhia perfeita, né? E você tá bem consigo mesmo. Mas manda um recado aí para as pessoas, por favor. Claro. Eu não vou aqui elogiar o Dover, porque, enfim... Eu já elogio, eu diria que quando eu tenho oportunidade eu já estou elogiando. Mas para vocês que querem ir para os Estados Unidos, eu diria que é um sonho que é sim tangível. Desde que você pense com cautela quem serão os profissionais que irão ajudar você nessa trajetória. Número 1, tente buscar, fale com os seus pares, converse sobre a experiência pessoal de cada um deles, pergunte um pouco de como é que está o mercado de trabalho atualmente, pergunte qual é o estado que eu consigo uma licença mais fácil, e aí você parta para, se você não quiser, claro, fazer sozinho o processo, porque, enfim, eu não estou dizendo aqui que você precisa de alguém para fazer o processo, você pode fazer sozinho, entretanto, eu entendo que, eu falo muito para meus clientes, Dover, que você precisa estar solto para fazer o seu dinheiro, e aí com o seu dinheiro você contratar as pessoas que sim possam fazer o trabalho para você. É igual você contratar, por exemplo, uma parteira ou um ginecologista. Qual é o mais barato? Claro que vai ser a parteira, mas qual é a pessoa que tem mais conhecimento técnico? Quem foi que foi para a escola? Quem vai conseguir... conseguir salvar a sua vida se realmente tiver que salvar problemas sérios. Então, tenham muito cuidado com quem vocês vão contratar. Não contratem advogado licenciado somente no Brasil, não contratem paralegal, não contrate despachante, contrate escritórios nos Estados Unidos, que alguém que tenha uma licença nos Estados Unidos, porque esse advogado ele vai ser sim responsável eticamente, moralmente pelo seu processo. Como o Dover falou, existem as exceções, então eu convido a vocês
que uma vez que vocês conheçam esse advogado, que seja a gente, de preferência, vocês busquem online as revisões dessa pessoa. Existem muitos lugares que vocês podem encontrar revisões. Existe a Avvo, existe o LinkedIn, existe o próprio Google, né? O Google tem Google Reviews. Você pode buscar no próprio site do board do estado se aquele advogado ele tem algum processo de malpractice contra ele ou ela. Ah, legal. Então, esse é o meu recado para vocês. Façam de uma maneira tranquila. Eu diria que hoje, mesmo que essa política que a gente tem hoje, trumpista, ela não seja pró-imigração, leve em consideração que ela não é pró-imigração ilegal. Ela é sim pró-imigração legal. Show de bola. Pessoal, um beijo grande, muito obrigado. Bruninha, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Sucesso sempre. Me convide para o Texas. Eu estou aqui à disposição. Tá de portas abertas. Vai lá ver o Rocket, vai lá ver o Rocket da NASA. Pessoal, um beijo, Deus abençoe, muito obrigado. Ah, não esqueçam, curta, compartilhem e manda o sininho aí, um like pra gente. Obrigado, um abraço grande. Beijo.